Até o final desse vídeo você vai ter uma boa noção de como o som musical é produzido do ponto de vista da física e como os nossos ouvidos são capazes de distinguir um som de um clarinete do som de um piano. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científico. Antes de continuarmos, dê um like nesse vídeo para que ele possa atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Além disso, assine o canal, clica nesse botão aqui e ative também o seu sininho para que você possa ser avisado sempre que aparecer algo novo por aqui. Os instrumentos musicais convencionais podem ser agrupados em uma das três seguintes classes: aqueles em que os sons são produzidos por cordas vibrantes, aqueles em que o som é produzido por colunas de ar vibrantes e aqueles em que o som é produzido por percussão e faz vibrar a superfície bidimensional de um instrumento. Em um instrumento de cordas, a vibração das cordas é transferida para uma caixa de ressonância e depois para o ar, mas com baixa eficiência. Para compensar isso, normalmente as seções de cordas das orquestras são relativamente grandes. Um número menor de instrumentos de sopro de alta eficiência balanceia um número muito maior de violinos. No instrumento de sopro, o som é uma vibração de uma coluna de ar dentro do instrumento. Existem várias maneiras de colocar as colunas de ar em vibração. Em instrumentos como trompetes, trompas e trombones, as vibrações dos lábios dos músicos interagem com as ondas estacionárias que são criadas pela energia acústica refletida no instrumento pela sua campana. Já em instrumentos de sopro como clarinetes, oboés e saxofones, um fluxo de ar produzido pelo músico se ajusta a uma palheta vibratória. Ao passo que em pífanos, flautas e flautins, o músico sopra o ar contra a borda de um buraco para produzir um fluxo que coloca a coluna de ar em vibração. Em instrumentos de percussão, como tambores e pratos, uma membrana bidimensional ou uma superfície elástica é atingida para produzir o som. O tom fundamental produzido vai depender da geometria e da elasticidade, e em alguns casos, da tensão da superfície. Nestes casos, as mudanças de tom se devem à mudança na tensão da superfície vibrante. Pressionar a borda de uma membrana de tambor com a mão é uma maneira de fazer isso. Não temos problemas para diferenciar entre o tom de um piano e um tom de mesma altura de um clarinete. Claro, cada um desses tons tem um som característico, que difere em qualidade ou em timbre. A maior parte dos sons musicais é composta de uma superposição de muitos tons que diferem em frequência. Os vários tons são chamados de tons parciais ou simplesmente parciais. A frequência mais baixa, chamada de frequência fundamental, determina o tom da nota. Um tom parcial, cuja frequência é o número inteiro da frequência fundamental, é chamado de harmônico. Como vimos neste vídeo aqui, um tom que tem o dobro da frequência do tom fundamental é o segundo harmônico. Um tom com 3 vezes a frequência fundamental é o terceiro harmônico, e assim por diante. Aliás, na terminologia frequentemente usada em música, o segundo harmônico é chamado de primeiro sobretom, o terceiro harmônico é o segundo sobretom e por aí vai. É a variedade de tons parciais que dá a uma nota musical a sua qualidade característica. Assim, se tocarmos o Dó médio no piano, produziremos um tom fundamental com uma altura de cerca de 262 Hz. Mas, além disso, nós tocaremos também uma combinação de tons parciais de 2, 3, N vezes a frequência do Dó médio. A quantidade e o volume relativo destes tons parciais é o que determina a qualidade do som associado ao piano. O som de praticamente todos os instrumentos musicais consiste em um tom fundamental e tons parciais. Então é por isso que os sons produzidos por um determinado tom do piano e do clarinete, a uma mesma altura, têm qualidades diferentes. Ou seja, seus tons parciais são diferentes. E isso é facilmente reconhecido pelo ouvido. Você já olhou atentamente para os sulcos de um antigo disco vinil? As variações na largura das ranhuras fazem com que a agulha da vitrola vibre ao passar pela ranhura. São essas vibrações mecânicas que são transformadas em vibrações elétricas para produzir o som que se ouve em um disco. Agora veja como é impressionante que toda a riqueza de sons, todas as vibrações distintas feitas pelas várias peças de uma orquestra possam ser capturadas apenas pelas vibrações de uma agulha
ao passar por um sulco. O som de um oboé capturado pelo sulco de um disco vinil, ao ser exibido na tela de um osciloscópio, mostra um padrão oscilatório como esse, que corresponde ao sinal elétrico produzido pela agulha vibratória. Esse é também o sinal amplificado que vai acionar o alto-falante do sistema de som e que, por sua vez, vai fazer vibrar o ar contra o nosso tímpano. Note que é algo muito diferente de uma onda senoidal que estamos acostumados. Essa figura mostra a aparência ondulada do som de um clarinete. Quando o oboé e o clarinete são tocados juntos, suas ondas individuais se combinam, como prevê o princípio da superposição, resultando na interferência das duas ondas sonoras. Então, se nós conhecemos a onda referente ao oboé e a onda referente ao clarinete, é fácil produzir a onda que resulta da combinação do som dos dois instrumentos. E é justamente essa combinação o que ouvimos quando escutamos uma música composta para oboé e clarinete. E quando ouvimos, nossos ouvidos conseguem identificar imediatamente quais instrumentos estão sendo tocados, quais notas estão tocando e qual é o seu volume relativo. Mas, ao olharmos para a onda resultante da superposição dos tons do oboé e do clarinete, nós não somos capazes de decifrar qual parte da onda corresponde ao oboé e qual é a parte da onda que corresponde ao clarinete. Embora os nossos ouvidos possam decompor o sinal geral em suas partes componentes automaticamente, a nossa análise puramente gráfica não nos permite isso. E é justamente aqui que entra a análise de Fourier. Em 1822, Joseph Fourier, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, descobriu uma regularidade para as partes componentes do movimento de ondas periódicas. Ele descobriu que mesmo a mais complexa das ondas periódicas pode ser decomposta em ondas senoidais simples, que se somam. Como vimos no início dessa série, uma onda senoidal é a mais simples das ondas, tendo uma única frequência. A operação matemática para fazer essa decomposição é chamada de análise de Fourier. Eu não vou explicar a matemática por trás da análise de Fourier. Eu vou simplesmente discutir que o uso dessa análise nos permite encontrar ondas senoidais puras que se somam para compor o tom de um violino, por exemplo. Quando esses tons puros de frequência única são tocados juntos, por exemplo, ao tocar uma série de diapasões ou teclas adequadas em um órgão elétrico, eles se combinam para dar o tom do violino. Nesse processo, a onda senoidal de frequência mais baixa é a que determina o tom da nota. As ondas senoidais de alta frequência são as parciais que fornecem a qualidade característica. Então, de acordo com a análise de Fourier, a forma de onda de qualquer som musical não é mais do que uma soma de ondas senoidais simples. Uma vez que a forma de onda da música é uma infinidade de várias ondas senoidais, para duplicar o som com precisão por rádio, toca-fitas ou gravadores, nós devemos ser capazes de processar a maior gama possível de frequências. Por exemplo, as notas musicais de piano variam de 27 a 4.200 Hz. Mas, para se reproduzir a música de uma composição de piano com precisão, o sistema de som deve ter uma faixa de frequência de até 20.000 Hz. Quanto maior a faixa de frequências de um sistema de som elétrico, mais próxima será a saída musical do som original e, portanto, maior será a faixa de frequência em um sistema de som de alta fidelidade. O nosso ouvido realiza uma espécie de análise de Fourier automaticamente. Ele classifica o complexo amontoado de pulsações de ar que o atinge e o transforma em tons puros, em ondas sonoras senoidais. Nós recombinamos vários agrupamentos destes tons puros quando nós os ouvimos. E as combinações de tons que aprendemos a focalizar nossa atenção determinam o que ouvimos quando ouvimos um concerto. Assim, somos capazes de direcionar nossa atenção para os sons dos vários instrumentos e discernir os tons mais baixos dos mais altos. Podemos apreciar a intrincada interação de instrumentos e ainda detectar ruídos estranhos ao nosso redor. Esta é uma façanha incrível do ouvido humano em interação com a física do mundo que nos cerca. Bem, esse vídeo termina por aqui e eu espero que tenham gostado. Se sim, dê um like agora. Isso é importante para que esse vídeo possa ser disseminado para mais pessoas. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.